O que é realmente uma pirâmide, né? E como que eu posso identificá-la? Fala aí, diamantes! Como é que vocês estão, pessoal? Espero que esteja tudo muito ótimo, se é que existe essa frase. Mas, pessoal, você que não me conhece ainda, eu me chamo Alexandre Silva, tá? Nesse meu canal a gente tem como objetivo compartilhar a educação financeira de uma maneira mais simplificada. Eu sei que tem muito, mas muito conteúdo top na internet, muito. Porém, a proposta do nosso canal é tentar levar isso de uma forma mais simples, mais mastigada possível, tá? Então, se você não deixou o teu like, não se inscreveu no canal, não acionou o sininho, não compartilhou, eu queria te pedir, já faz isso agora. Nos ajuda a propagar esse conteúdo, a levar esse conteúdo para mais pessoas. E eu acredito que se mais uma pessoa assistir esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal e ela mudar, melhorar alguma coisa na sua vida financeira, né, na gestão das suas finanças, eu acredito sim, o salário naquele momento foi pago, porque não há nada mais digamos que satisfatório do que ver a vida de outra pessoa sendo transformada, tá bom? Então, nos ajuda com o compartilhamento desse conteúdo. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é bem complicado, tá? Que é pirâmides financeiras. A gente tem visto nos últimos tempos aí estourarem, né, muitas pirâmides financeiras, muitas pessoas que foram e que têm sido lesadas por várias pirâmides, né? Claro que nem todas as empresas são pirâmides, isso é um fato, né? E isso eu posso falar porque conheço algumas de perto. Porém, existem muitas, mas muitas pirâmides mesmo. E muitas pessoas não conseguem identificar o que é uma pirâmide, o que não é uma pirâmide, quais são os pontos que mostram uma pirâmide, né? Então hoje eu quero trazer aqui de uma forma bem simplificada, eu vou trazer aqui um texto do Wikipedia dando uma explicação mais técnica, que vou dar aqui minha opinião e vou mostrar aqui também um exemplo para você entender o conceito de pirâmide, tá bom? Primeiro eu quero compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador, pessoal, sobre aqui, isso aqui é o site, né, do Wikipedia, eu vou deixar aqui o link na descrição, que fala sobre o esquema de pirâmide, né? Então, um esquema em pirâmide, conhecido também como pirâmide financeira, é um modelo comercial previsivelmente não sustentável, que depende basicamente de recrutamento progressivo de outras pessoas para o esquema, né? A níveis insustentáveis, aliás. Para você entender, tá? Uma pirâmide, ela funciona da seguinte forma, ou seja, precisa pessoas entrar no esquema, né, para sustentar o esquema, para que quem está acima, né, no topo, consiga manter, digamos que, a sua vida de uma forma nababesca, tá bom? Então a pirâmide é basicamente o seguinte, né? O formato dela, da pirâmide, é esse daqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra gente, vai ficar mais claro para vocês. Como vocês estão vendo aí na tela, tá? Então é basicamente isso aqui, ó. Existe o líder, né? Tem um líder, e ele fica aqui no topo da pirâmide. Tem os associados. Quem seriam os associados? Eles ficam ali no meio, né? Seria o meio da pirâmide. E tem ali basicamente a base. A base é justamente a que sofre, a que é lesada, é a que vive sendo enganada. Vamos usar esse termo. E aí eu quero explicar aqui, pessoal, de uma forma mais simples possível. Como a gente vê, então, existe o topo da pirâmide, né? Existe o meio da pirâmide e existe a base. Se olharmos para essa foto, a gente já vê qual que é a maior parte, né? É a base. Ou seja, a base da pirâmide, ela sustenta, digamos assim, o do meio para cima. É claro que o meio normalmente ele termina tendo alguns benefícios, digamos assim, porém, quem de fato usufrui de tudo que a base, né, arrecada, manda, ou investe, ou coloca lá o seu dinheiro, é o líder.
E normalmente, é claro, o líder ele é sempre uma pessoa. Normalmente os líderes se mostram como pessoas boas, pessoas bem intencionadas, né? Pessoas que normalmente falam muito bem, pessoas que usam argumentos o qual convence, né? Convence o meio da base para influenciar, convence o meio, no caso da pirâmide, para que eles possam influenciar a base da pirâmide. Então, o líder normalmente é uma pessoa muito bem articulada, é uma pessoa, digamos que, de uma certa forma, né, ele termina se tornando influente, ele termina se tornando uma referência. Então, o que que acontece, pessoal? O que que eu quero falar hoje sobre pirâmides, né? Tá? Então, tem pirâmides financeiras, mas tem outros golpes aí, mandala, enfim, tem uma série de golpes. Só que todos eles consistem no seguinte, em pessoas entrarem no esquema, né, com dinheiro e com promessas, a qual irão receber ou a qual irão ficar milionária. Só que o que caracteriza uma pirâmide? É o dinheiro que a base, por exemplo, dá, né, ou investe ou coloca lá, esse dinheiro ele de fato não é operado, ele não é aplicado, ou seja, a base dá o dinheiro, né? Normalmente vem através dos associados, que passa para o líder. E aí esse líder vai pagando ali, sei lá, a primeira camada que entrou, né? Paga ali a segunda camada que entrou. Normalmente a base, no final das contas, ela termina se ferrando literalmente. Eu vou dar aqui um exemplo, né? E isso é minha opinião. Vamos falar do INSS, tá? O INSS, no meu ponto de vista, não deixa de ser uma pirâmide, né, digamos assim, legalizada, né, com o aval do governo, o qual, para que as pessoas sejam pagas, para que as pessoas, né, venham receber o pagamento do INSS, precisa que outras venham pagar o INSS. Então, por exemplo, hoje, né, eu pago da minha conta MEI a contribuição. Não estou usufruindo, mas tem alguém usufruindo. Tá? Então precisa sim entrar alguém pagando para que possa outras receberem, né? Porém, é claro, o INSS não entra no mesmo nicho aqui dessa pirâmide que estamos falando. Eu estou dando um exemplo, né, de que o INSS precisa entrar pessoas dando, né, pagando a contribuição para que pessoas mais na frente recebam. E isso vira um ciclo, né, vira uma roda gigante, né? Toda hora está entrando alguém, toda hora está saindo alguém, enfim. Vamos dar um exemplo aqui, né, baseado nessa imagem que vocês estão vendo na tela. Imagine que um homem, sei lá, uma pessoa comum, né, ele criou, sei lá, vamos dar o nome, ele criou a sua tribo. E na sua tribo, ele prometia que havia ali um pó mágico, né, e todos que adquirissem aquele pó mágico, eles iriam ficar ricos, por exemplo. Então esse líder, ele convence algumas poucas pessoas inicialmente, né, vamos dizer que sejam os associados, e aí esses associados começam a pagar por esse pó mágico, né? E aí o líder, de uma certa forma, com o dinheiro, né, com os lingotes, com as moedas de ouro que os associados pagaram para o líder, ele paga um pouco para eles mesmos com o próprio dinheiro deles, né? Fazendo isso gerar credibilidade. Então, vamos dizer que está o líder no topo e entrou essas três pessoas. Com esse argumento de receber um pó mágico, eles deram dinheiro. E aí essas três pessoas convidaram cada uma mais duas, ou seja, então vieram mais 6 pessoas. O que acontece? As 6 pessoas vão também dar o seu dinheiro para ter esse pó mágico. O que acontece? O líder vai e paga essas 3, que se convence que de fato o pó mágico vai trazer riqueza. E aí eles convencem mais 9 pessoas, por exemplo. E isso vai se multiplicando. Ou seja, quem está no topo sempre vai estar, digamos assim, tomando posse do dinheiro que daquela tribo aquelas pessoas deram. Até o ponto que o dinheiro, a base para de crescer. Quando a base para de crescer, então vai faltar dinheiro para o líder, né? E principalmente para ele e para essa primeira camada aqui. O que acontece?
as pessoas começam a sair daquela pirâmide, daquela tribo, né? As pessoas começam a deixar de dar o dinheiro, as pessoas começam a reclamar, reivindicar, e é aí onde normalmente as pirâmides elas ruem, né? Então elas se destroem. Então a pirâmide ela tem ela tem esse conceito, né, da base sustentar quem está na parte de cima, ao ponto que quando a base não consegue mais sustentar, então a pirâmide começa a ruir. Por quê? Uma base fraca, qualquer império ele se torna frágil, né? Na história do passado já mostra diversos impérios, por exemplo, o Egito, a Babilônia, a gente vê aí diversos exemplos que a base foi enfraquecendo e ruiu. E os sistemas de pirâmide, não só financeira, aí tem diversos tipos de sistema, tem pirâmide religiosa, tem pirâmide, a pirâmide financeira é apenas uma delas. Então, a partir do momento que a base para de sustentar quem está em cima, então essa pirâmide, né, claro, o líder da pirâmide ou os líderes da pirâmide começam a entrar em desespero. E é claro que eles vão buscar outros argumentos, vão inovar, eles vão até, digamos que, o máximo, né? Eles lutam para que a pirâmide mantenha-se de pé. Então eu queria deixar hoje, pessoal, aqui esse vídeo com mais de uma forma educativa. Alexandre, fui convidado para entrar em um projeto de colocar dinheiro e receber dinheiro de volta, tá? Dicas que eu dou, pesquise sobre a empresa, tá? Porque nem todas as empresas são pirâmides, pessoal. Alexandre, eu ouço muito falar sobre pirâmide voltada para o nicho de criptoativos. Sim, pessoal, existe muito. Porém, mesmo não sendo regulamentado, né, tá aí, aprovaram algumas leis, enfim, tá em processo de regulamentação das criptomoedas. Porém, nem todas as empresas são uma pirâmide. Isso é um fato e já é comprovado, tá bom? Até porque pode sim trabalhar com o aluguel, por exemplo, de criptoativo. Então isso está lá dentro da lei, isso é permitido, né? O aluguel de ativo. Mas o que eu quero te pontuar é o seguinte: sempre que receber uma proposta, faça uma avaliação. O tempo que existe essa empresa ou esse negócio, né, esse projeto, esse sistema. Faça uma pesquisa sobre pessoas mais próximas de você, né, para tentar ter ali um pouco mais de base. Procure fazer análises mais minuciosas, tá? Porque a pirâmide é isso. A base tem que dar para que os seus líderes possam viver uma vida nababesca. Ou seja, e na maioria, em alguns casos, muitos até fogem no país, somem do mapa com o dinheiro que a base terminou ali, digamos que dando, né, de uma certa forma, para que aquela pirâmide, que digamos que no início talvez a pessoa não soubesse, na maioria do caso as pessoas não sabem e terminam tendo prejuízos e quebrando a cara, tá? É claro que há casos e casos, tá? Nem toda empresa que trabalha com criptomoedas é pirâmide, ok? Então que isso fique bem claro, mas eu queria hoje aqui compartilhar com vocês esse entendimento da pirâmide, como que ela funciona, quais os pontos nós podemos identificar e entender que a pirâmide ela não tem lastro. Uma hora ela quebra, uma hora ela se destrói. Mas pode durar muito tempo? Sim, pode. É igual vários sistemas, pode durar muito tempo, né, enganando as pessoas, corrompendo as pessoas, tirando tudo que as pessoas têm. Mas chega uma hora que essa pirâmide ela vai por si só se, digamos, deteriorasse. E normalmente começa pela base. Tá bom? Diamante, ficou aí um resumo bem rápido, mas para você poder refletir, né, que pirâmide sim, dá para se identificar, não é tão fácil às vezes, mas se você identificar um pouco, estudar um pouco, você vai conseguir diferenciar uma pirâmide de uma empresa, né? Repito, há casos e casos, tá? Há casos, por exemplo, de pirâmides muito bem feitas, que pessoas ficam às vezes anos sendo enganadas e não conseguem identificar ali a sua perca, porque sempre tem uma outra promessa, uma contra-promessa, né? Sempre vai ter um argumento ao ponto que vai delubriando as pessoas até elas não terem absolutamente mais nada. Então, muito cuidado quando você receber algumas propostas,
para que você não venha, como diz o ditado, meter o pé na lama, tá bom? Então, fique com esse vídeo. Se você não se inscreveu, não deu o teu like, não acionou o sininho, já faz isso agora. Nos ajuda a compartilhar esse conteúdo. E nunca se esqueçam que vocês são um diamante.